Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 2 de fevereiro, dia da apresentação do Senhor, dia da vida religiosa consagrada, dia de rezar pelos religiosos, religiosas. Então peço a vocês um carinho especial hoje, dirigindo a Deus uma oração por nós, franciscanos de Santa Maria dos Anjos, e por todos os religiosos e religiosas espalhados pelo mundo inteiro. Desde já convido a todos para hoje, às 7 horas da noite, acompanhar nossa missa aqui da Vila Franciscana, onde estaremos acolhendo 3 jovens aspirantes à vida religiosa. Então será hoje às 7 horas da noite, no canal da nossa fraternidade no YouTube dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Hoje nós vamos refletir o início do capítulo 20. Este capítulo serviu de base para muitas especulações sobre o futuro da humanidade. De fato, nele se fala de um reino que dura 1000 anos. Terminando esse reino, Satanás será solto da prisão, reunindo as nações para combater contra o acampamento dos santos e a cidade santa. Em torno disso, muito se falou e muito se escreveu. Mas ainda, o fim de um milênio e o início de outro fazem pipocar teorias, hipóteses e previsões. Será que o Apocalipse é de fato um livro que prevê o futuro? Não, decididamente não. Qual seria então o sentido disso tudo que encontramos no capítulo 20? É o que nós vamos hoje então refletir. Abramos nosso coração para este momento orante com a palavra de Deus. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro, no abraço, no cuidado com cada irmão, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico de hoje está no capítulo 20, versículos de 1 a 6. Capítulo 20, versículos de 1 a 6. Então vi um anjo descendo do céu. Estava com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Prendeu-o por 1000 anos e o atirou dentro do abismo. Depois disso, trancou e lacrou o abismo para que o dragão não enganasse mais as nações da terra, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, o dragão acabará sendo solto, mas por pouco tempo. Então vi tronos e os que se sentaram neles receberam autoridade para julgar. Vi também as vidas daqueles que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e daqueles que não tinham adorado a besta nem a imagem dela,
nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver enquanto os 1000 anos não passaram. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem autoridade sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. No Apocalipse, como já vimos, os números possuem significado simbólico. Isso nos afasta rapidamente da interpretação literal dos 1000 anos, pois não se trata de uma quantidade de anos. Pelo contrário, essa cifra quer passar uma emoção, ou, se quisermos, mostrar a qualidade desse tempo designado como 1000 anos. Para a apocalíptica, o número 1000 representa o tempo que vai da morte e ressurreição de Jesus, passa pelo hoje da nossa caminhada e termina no amanhã. 1000 anos, portanto, compreendem o passado, o presente e também o futuro da história. Quem deu início aos 1000 anos foi a vitória de Jesus sobre a morte, de modo que esse tempo é marcado pela força da vida que supera a morte, da justiça que destrói a injustiça. Não há, portanto, lugar para especulações sobre o futuro. O capítulo 12 mostrou o dragão sendo derrotado no céu e expulso para a terra. Aqui, sabendo que lhe resta pouco tempo, persegue a mulher e os descendentes dela. O autor falava do passado, derrota no céu e expulsão para a terra, e também do presente, perseguição contra as comunidades no tempo do Apocalipse, mostrando que o poder do pai da mentira é limitado no espaço e no tempo. Neste capítulo 20, o dragão é acorrentado na terra durante 1000 anos, que representam o passado, o presente e também o futuro das comunidades. As comunidades são convocadas ao discernimento. Em primeiro lugar, é preciso sentir o contraste entre os 1000 anos de Jesus e das comunidades e o pouco tempo do dragão. Em segundo lugar, deve-se reconhecer que Jesus e as comunidades têm poder de acorrentar o dragão, anulando sua ação e seu poder. Em terceiro, pergunta-se: quando é que o dragão foi acorrentado na terra? No passado, no presente e também no futuro. O tempo dele é sempre um tempo curto e passageiro, mesmo que no momento as comunidades tenham a impressão de que esteja solto. O autor usa a antidatação. Nós já falamos disso, sobre a antidatação, um recurso típico da apocalíptica. Antidatação é recuar um pouco na história, descrevendo os acontecimentos presentes como se devessem acontecer no futuro. O que acontece? O autor vê tronos e aqueles que aí sentaram receberam o poder de julgar. Vê também os mártires que mantiveram o testemunho e resistiram. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Simples previsão do futuro? Não, pois os 1000 anos compreendem o passado, o presente e também o futuro das comunidades. Como é que os mártires voltam à vida? O Apocalipse já explicou isso no capítulo 11 e no capítulo 14. Eles ressuscitam para a vida com Deus e revivem na memória das comunidades perseguidas, denunciando, julgando e condenando a sociedade injusta que os matou. Os que foram seduzidos pela mentira e aderiram à besta não voltam à vida durante os 1000 anos, pois só os que deram a vida por causa da justiça é que merecem ser recordados. Trata-se da primeira ressurreição. Para o Apocalipse, a primeira ressurreição é a adesão ao projeto de justiça que faz surgir o reino de Deus na história. Não se trata da morte física, e sim da morte para a injustiça, a fim de viver em sintonia com o projeto de Deus. É a mesma perspectiva encontrada nas cartas de São Paulo, por exemplo, nos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. O autor insere aqui a quinta bem-aventurança. A felicidade é em consequência do batismo
participar na construção do reino de Deus. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com Cristo reinarão durante 1000 anos. A segunda morte é a morte física. Ela não tem poder sobre os que seguem Jesus. Mesmo que morram por causa da profecia e da resistência, os que se comprometem com o reino vivem para Deus e vivem também na memória das comunidades. Mantendo viva a memória dos mártires, estaremos fazendo com que eles continuem denunciando, resistindo, julgando e destruindo a sociedade injusta, enquanto durar nossa história. Esse é o sacerdócio que Deus e Jesus conferem a todos os que se comprometem. Se comprometem com a justiça que faz surgir a nova Jerusalém. Para o Apocalipse, o único sacerdócio possível é o compromisso com a justiça que gera relações fraternas. Nós já estamos vivendo os 1000 anos do Apocalipse. Somos chamados, então, a assumir esse sacerdócio. Pelo nosso batismo, somos todos sacerdotes e somos chamados a esse compromisso com a justiça que gera relações fraternas. Que nós possamos, então, ao longo do dia de hoje, refletir como estamos vivendo esse sacerdócio comum entre os fiéis, entre aqueles que seguem o Cristo e não levam a marca da besta. Como você está vivendo o seu sacerdócio? Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.